Olá a todos, como estão? Bem-vindos a mais uma iniciativa do Centro Cérebro. Hoje vamos falar sobre saúde mental, em concreto sobre os mitos associados a esta patologia. Para nos ajudar a desconstruir estes mitos e a alertar para a importância da saúde mental, temos connosco o neuropsicólogo e diretor da clínica, o Dr. Jorge Alves. O Dr. Jorge Alves é doutorado em Psicologia Clínica pela Escola de Psicologia da Universidade do Minho e tem vindo a exercer a sua atividade enquanto especialista avançado em neuropsicologia e em psicologia clínica e da saúde, bem como investigador, revisor científico e formador na área da saúde cerebral. Antes de avançarmos, quero referir que todos os anos o Dia Mundial da Saúde Mental é assinalado no dia 10 de outubro. Esta data foi criada em 1992 pela Federação Mundial da Saúde Mental e tem como principais objetivos não só chamar a atenção para a questão da saúde mental global, mas também combater o preconceito e o estigma à volta da saúde psicológica. Salientar ainda que, a nível internacional, a Organização Mundial de Saúde considera a saúde mental uma prioridade e defende que a questão da saúde mental não é estritamente um problema de saúde, mas também económico e social. Em Portugal, um estudo da Direção-Geral de Saúde mostra que o nosso país lidera a lista dos países europeus com o maior número de casos de perturbações mentais. Dito isto, Dr. Jorge, vamos começar a desconstruir alguns mitos e verdades sobre saúde mental? Olá, Cláudia, obrigado pela sua apresentação. Olá a todos os que estão a assistir a este webinar. Vamos a isso. Então, a primeira afirmação é: a depressão pode ter origem genética. Bom, a depressão pode ter fatores genéticos e ambientais, com diferente peso, diferente impacto em cada pessoa. Contudo, não precisamos ter uma visão fatalista por existirem contributos genéticos. Uma das partes positivas é que existem também fatores epigenéticos, ou seja, o nosso comportamento e o nosso ambiente podem, de facto, influenciar a maneira como os nossos genes trabalham. Ou seja, em muitos casos é possível, através do acompanhamento clínico, trabalhar comportamentos e pensamentos e gerar melhorias. Por vezes é também possível agir no ambiente. Para além disso, a existência de contributos genéticos não implica obrigatoriamente que vai existir sempre depressão ou que esta não seja tratável. Então, podemos concluir que a depressão pode ter uma origem genética. Esta é uma afirmação verdadeira e que diz respeito à realidade dos factos, certo, doutor? Sim, exatamente. Pode ter uma origem genética, mas não temos por ter uma visão determinista, no entanto. Próxima afirmação. A taxa de problemas de saúde mental em Portugal é baixa. Bom, Cláudia, infelizmente não é baixa. De facto, Portugal tem a segunda prevalência mais elevada de doenças psiquiátricas, por exemplo, e até 50%, 57% dos portugueses, segundo um estudo, apresentam alguma dificuldade de âmbito psicológico. Infelizmente, a taxa de problemas de saúde mental em Portugal não é baixa. Aqui está o veredicto. Esta afirmação é uma afirmação falsa e, por isso, corresponde a um mito. Próxima afirmação. Todos os pacientes sofrem de problemas de saúde mental permanentes, ou seja, para toda a vida. Para a maioria das problemáticas e pessoas, não. Mas, por exemplo, esquizofrenia, perturbação bipolar e determinadas perturbações de personalidade podem afetar consideravelmente a pessoa ao longo da vida. Contudo, mesmo nestes casos, é possível intervir com tratamento psicológico e ou farmacológico para tentar permitir à pessoa ter a maior qualidade de vida possível. Ou seja, esta afirmação também corresponde comumente a um mito e é muito transmitida atualmente. Correto, claro. Próxima afirmação. Transtornos como a depressão e a ansiedade podem impedir a pessoa de trabalhar. Sim, pode acontecer. Por exemplo, na depressão, a pessoa pode até nem conseguir sair da cama devido às alterações psicológicas e até de funcionamento cerebral que ocorrem durante a depressão. Por outro lado, na ansiedade, por exemplo, devido aos estados extremos de ansiedade, a pessoa pode
ficar demasiado preocupada e até bloqueada, ou pode ter medo de sair de casa, por exemplo, utilizar transportes ou elevadores, e evitar até contactar com outras pessoas, por ter, por exemplo, uma fobia social ou devido a medos excessivos de doença ou de contágios de doenças, por exemplo. Temos, assim, vários exemplos de como podem, de facto, a depressão e a ansiedade impedir a pessoa de trabalhar. Esta é uma afirmação que corresponde à verdade. Efetivamente, a depressão e a ansiedade podem impedir as pessoas de trabalhar. Os problemas de saúde mental são um sinal de fraqueza. Bom, eu colocaria aqui uma questão. Aleijar-se num braço ou numa perna são sinais de fraqueza? Não. Em qualquer momento, qualquer um de nós pode estar mais vulnerável ou passar por situações de extrema sobrecarga ou stress e desenvolver uma perturbação mental. Os problemas de saúde mental são frequentemente devidos a uma conjugação de diversas circunstâncias, sejam individuais, ambientais e até neurobiológicas. Já para não falar, por exemplo, dos problemas de memória, atenção ou outros, podemos sofrer a qualquer momento devido a acidentes de carro, quedas ou outras circunstâncias imprevistas. Então, esta é uma afirmação que corresponde efetivamente a um mito. Certíssimo. Vamos aqui à próxima afirmação. Todas as pessoas com saúde mental são violentas. Bom, de forma geral é um mito. Apenas quando falamos de doença mental severa, existe uma ligeira, reforço, ligeira probabilidade aumentada de comportamentos violentos. A exceção é quando falamos de existência simultânea, ao mesmo tempo, tanto de abuso de substâncias como de doença mental severa, onde aí sim existe um risco acrescido de comportamento violento. Ou seja, esta é uma afirmação que, englobando todas as pessoas, é um mito. Sim, é uma Lá está das generalização, exceções. é uma generalização que é falsa. Próxima afirmação. A ansiedade excessiva pode ser um transtorno mental. Sim, preocupar-se excessivamente ou ter outros sintomas de ansiedade frequentes ou intensos podem ser sintomas de um problema de ansiedade. A partir do momento em que a pessoa sente que a ansiedade está a dificultar a vida ou a causar-lhe sofrimento, são horas de procurar apoio especializado. A avaliação de um profissional de saúde especializado é importante para clarificar quando existe ou não um transtorno e para tratar. Okay. Então, tal como o doutor acabou de dizer, esta é uma afirmação que corresponde à verdade. A ansiedade excessiva pode ser sinónimo de um transtorno mental. Na próxima afirmação, as pessoas costumam dizer que a intervenção psicológica ou tratamento psicológico é uma perda de tempo. Não. Em diversos problemas psicológicos, como por exemplo as perturbações da ansiedade, é uma intervenção altamente eficaz para a maioria das pessoas, levando a deixarem de existirem sintomas que afetam a pessoa, à sua diminuição significativa e ou à retoma de funcionamento no dia a dia e da qualidade de vida. A resposta é não, claramente. Próxima afirmação. A ansiedade é a doença da moda. As pessoas, infelizmente, não ficam doentes por estar na moda. A evidência sugere algum aumento do número da prevalência ao longo dos últimos anos. Há também uma maior consciencialização e acesso ao diagnóstico e tratamento, e isso é algo positivo. Há muitos fatores envolvidos no aumento percebido do número de pessoas que sofrem de problemas de ansiedade, e não podemos ignorar as consideráveis exigências atuais da sociedade e do mundo em que vivemos. É ainda importante educar o público sobre sinais de ansiedade e sobre as respostas clínicas credíveis para diagnosticar e para tratar, que são nomeadamente a psicologia e a psiquiatria. Ou seja, esta é uma afirmação que corresponde a um mito. Definitivamente. Próxima afirmação. O mau humor e a ansiedade podem ser sintomas de transtornos mentais. Sintomas mais depressivos, como tristeza continuada, ou irritabilidade, ou ansiedade, ou agitação frequentes, ou ainda ansiedade em situações específicas, como por exemplo andar de elevador ou avião, para dar apenas alguns exemplos.
podem ser sintomas de perturbações psicológicas e precisam de atenção clínica. Ainda é mais importante, nas crianças, estar atento a sintomas de irritabilidade, tristeza persistente, agitação ou ansiedade. Portanto, podem sim ser sintomas de transtornos mentais. Pronto. Já como fizemos aqui o sinalzinho verde, esta afirmação corresponde à verdade. Próxima afirmação. Depressão e tristeza são a mesma coisa. A depressão é diferente da tristeza. Ficar triste perante um acontecimento negativo, tal como uma perda financeira ou de uma pessoa, é uma reação normativa. Mas quando essa tristeza se prolonga muito ou é muito extrema, podemos estar perante um quadro de depressão. Na depressão também existem mais sintomas, tais como a perda de interesse, mesmo por atividades que a pessoa gostava muito, até dificuldades de atenção, entre outros. A depressão é atualmente encarada como estando relacionada com a perturbação da função cerebral, mas é possível intervir com terapia psicológica e farmacológica. Ou seja, depressão e tristeza não são a mesma coisa e cada uma delas tem o seu tratamento associado. Portanto, é mais um mito. Próxima afirmação. Só vai ao psicólogo quem não tem amigos. É um mito. No limite, imagina este cenário: uma pessoa pode ter muitos e bons amigos e sofrer de depressão e ansiedade. Eu faria até uma outra questão. Ter amigos também não nos protege ou não de partirmos uma perna? Não, pois não nos protege de partirmos uma perna. Ter amigos e uma rede social, uma rede de apoio social podem ajudar a proteger, a lidar com determinadas doenças mentais, mas são diferentes da intervenção psicológica que um psicólogo consegue providenciar. Um psicólogo e um amigo são diferentes. Um psicólogo clínico está treinado em avaliações e intervenções específicas para apoiar, a ultrapassar ou lidar com problemas de saúde mental. Julgo que esta comparação que tem sido utilizada pode ser útil. Por exemplo, um psicólogo é como um treinador que na bancada consegue ver o jogo e auxiliar com a sua experiência prática, com o seu conhecimento técnico e com exercícios e treinos específicos. Enquanto um amigo, nesta metáfora, seria um jogador que também está envolvido na dinâmica e mecanismos do jogo. Ou seja, esta é uma afirmação que é um mito. Como se costuma dizer num ditado popular, cada pessoa no seu lugar a ocupar o seu saber específico. Exatamente. Mais um mito, mais uma afirmação. Neste caso, o consumo abusivo de álcool e drogas pode causar transtornos mentais. Sim. Desde perturbações emocionais, passando por problemas de sono, até as perturbações das funções cognitivas, tais como memória, atenção, mesmo em consumos pontuais de substâncias específicas. Dou um exemplo. A evidência recente sugere até que mesmo o consumo excessivo pontual de álcool, por exemplo, mais de 4 ou 5 bebidas numa saída, o que é o chamado binge drinking, pode ter impacto negativo tóxico nas funções cerebrais. Ok, ou seja, esta é uma afirmação que corresponde à verdade. Doutor, temos vindo aqui a falar, já falamos aqui de alguns mitos e verdades, mas ainda não falamos dos tratamentos disponíveis que existem atualmente. O doutor quer nos explicar, dar algumas informações sobre o que é possível neste momento, quais são os tratamentos existentes no centro-cérebro, por exemplo? Um exemplo, muito brevemente, Cláudia, nomeadamente de um tipo de intervenção que utiliza uma tecnologia avançada. Estou a falar da terapia de realidade virtual que nós temos vindo a usar no centro-cérebro para diferentes problemáticas, para medos, fobias e ansiedade. Também no contexto do nosso histórico de inovação tecnológica, com aplicação clínica, sempre com este foco que temos na melhoria dos resultados clínicos dos nossos pacientes, é esse o nosso cerne, e para isso então recorremos a tecnologias eficazes que potenciam a intervenção dos nossos terapeutas. A realidade virtual, nós aplicámos-la
nas áreas da neuropsicologia clínica e também da psicologia clínica. Neste exemplo que estou aqui a dar, inserimos aqui no tratamento de medos, ansiedade e fobias na área da psicologia clínica. Esta terapia da realidade virtual apresenta algumas vantagens. É uma abordagem especializada e com custos adequados. E na nossa prática clínica tem demonstrado uma elevada taxa de sucessos e benefícios adicionais na manutenção dos resultados a longo prazo. Permite também o tratamento de pacientes no modo presencial, como também à distância. E baseia-se nos princípios de eficácia da terapia cognitivo-comportamental, em particular da terapia de exposição. A terapia de realidade virtual pode ser e é aplicável a diversos sintomas e patologias, sintomas estes típicos de quadros de ansiedade e fobias, que vão desde ataques de pânico, por exemplo, muito marcados, seja por transpiração, batimento cardíaco, medo intenso, às vezes medo até de morrer, seja também para preocupações excessivas, problemas de sono, tensão muscular ou psíquica, ou também uma das manifestações habituais. Pode até originar problemas digestivos ou de apetite, alterações de sono, outros sintomas como alerta constante ao perigo, medos excessivos, medos também como, por exemplo, falar em público ou de outras situações, pensamentos mais obsessivos e até perfeccionismo extremo. Temos assim aqui alguns sintomas tipicamente de natureza ansiosa e para estes sintomas, se configurarem num quadro de ansiedade generalizada, por exemplo, ou de fobias, ou de perturbação obsessiva-compulsiva, iremos então intervir e, em alguns casos, uma das ferramentas é a terapia de realidade virtual, que pode então ser utilizada em patologias como fobias, que vão desde medo de andar de avião, medo de espaços fechados, de elevadores, por exemplo, medo de andar de carro, conduzir, medo de escuro, por exemplo, em crianças também, e muitas outras fobias, desde insetos a animais como cães, por exemplo. Podemos também aplicar e aplicamos na ansiedade generalizada, onde há preocupações diversas sobre o dia-a-dia, sobre diferentes tópicos, okay? E ainda na perturbação obsessiva-compulsiva, que pode ser, no seu exemplo tipo, muito marcada por preocupações e comportamentos de preocupações com limpeza, de comportamentos que visam, por exemplo, lavar as mãos, muito marcadas, excessivas. Dei assim um exemplo que nos permite então perceber a aplicação da terapia de realidade virtual. Existem, como referi no início, outras aplicações, tanto na área da cognição, ou seja, para treinarmos a memória, a atenção, mas existem também para a psicologia clínica, no âmbito de ansiedade, medos e fobias. Passo agora, então, a palavra à Cláudia e agradeço desde já a presença das pessoas que estão a assistir a este webinar e à Cláudia pelas interessantes perguntas e debate sobre os mitos. Muito obrigada, doutor. O nosso webinar chegou ao fim. Resta-me também agradecer a todos aqueles que nos acompanharam durante este tempo. Esperamos que o webinar tenha sido útil e que tenha contribuído para o esclarecimento de eventuais dúvidas. Da nossa parte, estamos disponíveis para esclarecimentos adicionais. Portanto, se tiverem dúvidas, questões, não hesitem em contactar-nos. Estamos disponíveis através do e-mail info@centrocerebro.pt ou então através do contacto telefónico 253 137 687.
Por último, convido-vos a visitar o nosso website em centrocerebro.pt e a seguir-nos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e no YouTube, pois estes são os locais onde partilhamos frequentemente informações úteis sobre os nossos serviços e tratamentos, bem como conhecimento científico e dicas sobre saúde mental e também sobre reabilitação neurológica. Da minha parte é tudo. Muito obrigada e até breve. Muito obrigado, Cláudia. Esperamos que as informações deste webinar sejam úteis para as pessoas que estão a assistir. Qualquer informação ou serviço clínico, disponham, estamos aqui para apoiar nestas problemáticas. Até breve, até uma próxima.